Bem-vindos a todos, obrigado por continuarem acompanhando o canal, assistirem os vídeos. Sou o Dr. Eduardo Guariglia, para quem não me conhece, psiquiatra e psicoterapeuta, também com conhecimento em medicinas complementares, agora nomeadas práticas integrativas em saúde. Bom, a frase que eu gostaria de trazer hoje não chega a ser uma frase, é uma ponderação que eu fiz da seguinte forma: causa ou consequência? É uma frase bem aberta, bem mais aberta do que de costume, embora a maioria delas sejam, para justamente parar para pensar. Da onde que ela nasce, essa postagem? Vai vir o Nino. Ela nasce da observação de que muitas vezes a gente tende a confundir o que é causa, o que é consequência. Como terapeuta, eu aprendi a ver, a tentar ver, né, a tentar diferenciar o que é uma consequência de uma causa anterior e o que é uma causa em si. Porque não é incomum as pessoas chegarem no consultório ou pedirem ajuda, porque aconteceu essa situação e tal, com às vezes 20, 30 anos de idade, 40, falarem, isso aconteceu por causa disso, foi aqui, eu tive uma desilusão amorosa ou financeira, ou uma amizade, enfim, e colocarem aquilo como a causa. E muitas vezes não é consequência. Como eu já falei num vídeo anterior, que somos produtos da nossa própria história, essa postagem tem a ver com isso, esse pensamento tem a ver com isso. A maior parte das situações que a gente vive, a partir de um dado momento na vida, elas tendem a ser repetições ou reproduções, ou conduções de nosso inconsciente para repetições de situações anteriores, que em geral nascem na nossa relação com os nossos pais, que aí sim é onde se localizam as causas. Por exemplo, que não é pouco comum, por isso esse exemplo é o primeiro que me vem à mente, as pessoas estão num relacionamento e falam, mas aquela pessoa me magoou profundamente, foi depois daquilo, e coloca aquilo como causa. Quando a gente vai analisar essa relação, muitas vezes ela remete a feridas muito anteriores que nascem na relação com os pais. E também, se a gente parar para analisar, um indivíduo adulto, maduro, pleno, no exercício aí da sua vida, como que pode alguém que entra na vida, e às vezes estamos falando de relações de 1, 2, 3 meses, né, muito breves, como que pode alguém que existe na vida de uma outra pessoa há tão pouco tempo ter um impacto tão profundo, tão devastador muitas vezes, e às vezes é muito devastador, na vida de uma pessoa, sem ter o peso correspondente a isso? É que isso remete a uma ferida muito anterior. Na época que a pessoa tinha muito menos condições de lidar com questões, e o peso das relações era muito maior, ou seja, estou falando da relação de uma criança com seus pais, e que muitas vezes perdurou por muitos anos. E aí sim tem um efeito muito grande, muito amplo. E no fim das contas, aquela relação de 20, 30 anos depois, né, que ela fez o que? Ela reabriu aquela ferida, ou seja, ela não é causa, ela é consequência. Ela é uma repetição. Ela é consequência de algo que aconteceu no passado. Isso não é só válido para as questões das vidas das pessoas individualmente, mas muitas vezes na cultura a gente vê isso. Por exemplo, uma coisa que vem muito, né? As pessoas costumam falar, mas a depressão tem alteração de neurotransmissores, eles são a causa da depressão. Será?
Na medida que o cérebro ele funciona através de neurotransmissores, será que são os neurotransmissores realmente que moldam o cérebro? Ou será que a alteração dos neurotransmissores é uma consequência de algo? Não estou falando que antidepressivos não funcionem, que os neurotransmissores não tenham importância, mas que talvez seja necessário trabalhar num outro lugar para mudar aquela conjuntura de neurotransmissores. A psicoterapia, obviamente, entraria aí, né? A forma como eu vejo, a forma como eu trabalho. Então é muito importante diferenciar causa e consequência. Poderia dar vários outros exemplos, mesmo da psicoterapia, né, de clientes que eu acompanho, de histórias que eu acompanho, onde muitas vezes há uma mistura, e é importante para que a pessoa se aproprie e veja o quanto ela está sendo consequência da própria vida e não causa da própria vida. Isso remete diretamente ao vídeo recente, daquele que eu falo que somos produtos da nossa própria história. Ou seja, a ideia é que paremos de ser consequência da nossa história e passemos a ser causa da nossa história. Que é aquela analogia que eu fiz com o livro. Ou seja, em vez de repetir os mesmos personagens fazendo as mesmas coisas, consequência da própria história, passar a ser causa e escrever a própria história independente daquilo que foi escrito anteriormente. Talvez esse seja o principal aprendizado e o principal ganho de um processo de psicoterapia e dessa reflexão, né? Como vocês podem imaginar. Libertar e ver que podemos ser causa da nossa própria vida e que muitas vezes estamos sendo consequência. Então, obrigado a todos. Espero que o vídeo tenha sido libertador. E curtam se estão gostando do conteúdo, principalmente desse, comentem e sugiram temas. Obrigado.